Hoje, dia 29 de maio, último domingo do mês de maio. Tradicionalmente, o mês de maio é o mês que nós tratamos com a família. O nosso foco passa a ser a família, ou as famílias. Então, o Ministério de Famílias da nossa igreja, durante este mês de maio, com vários eventos que foram promovidos, a conferência para a família, que aconteceu dia 13, 14 e 15 de maio, que foi bênção na vida da nossa igreja. E a minha palavra nesta manhã, na nossa reflexão, é exatamente dando assim podemos dizer assim, um fechamento nesse tempo de família, falando para que serve a família. Para que serve a família? Talvez se eu fizesse essa pergunta 50 anos atrás, essa pergunta talvez não teria lógica. Mas hoje, diante de um cenário que nós temos presenciado, com muitas mudanças, diante de tantas vozes que estão aí na nossa sociedade, cada uma colocando a sua ideologia, a sua formatação, no que diz respeito à família. Eu senti o desejo no coração de poder estar partilhando com vocês esta palavra, porque há ainda um conceito que está sendo ventilado, veiculado no meio da nossa sociedade, e eu já me referi a isso aqui, um conceito em que a família, na concepção do que nós entendemos como família, proposta pela palavra de Deus na Bíblia Sagrada, esta família acabou, não existe mais. E eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. A família pode estar fragilizada, ela pode estar machucada, ela pode estar ferida, mas ela não acabou. A família foi criação de Deus, por isso que ela não acabou. Porque é Deus que cuida, é Deus que sustenta a família. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas não têm mais uma noção, uma concepção de família. Você já viu, você pode observar na televisão. Se você observa na televisão, as pessoas não falam ou não mostram uma família normal. Sempre é uma família desajustada. Filhos desajustados, pais desajustados, desequilibrados. Você vê que muitas vezes as famílias que é colocado na televisão, as pessoas usam de mentiras, enganações, traições, uma série de coisas. E não existe ali uma representação, podemos assim dizer, de uma família normal, de uma família na concepção divina. Por isso eu entendo que é necessário nós voltarmos às Escrituras. A Bíblia, ela é o manual do fabricante. Quem nos criou? Deus. Ela é a palavra de Deus, então ela é o manual do fabricante. E nós precisamos voltar às Escrituras para nós podermos entender qual é o objetivo, o porquê que a família existiu, porquê que Deus criou a família, para que serve a família. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro das origens, Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. Assim eu leio a palavra. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. São dois textos mencionados na palavra que nos dão a base e nos fornecem assim o caminho para o entendimento de para que serve
a família? Primeira característica desse texto é que a gente já tem a definição e a noção que a família, ela foi ideia de Deus. E a família, como ideia de Deus, ela vem antes da igreja. A igreja foi criada depois. Primeiro foi criado o mundo, o homem e a família. Depois a igreja, depois as instituições governamentais. A família, então, ela é uma ideia de Deus, ela foi criada por Deus para que ela pudesse, de fato, compor os blocos que constrói a nossa sociedade. E uma outra coisa muito interessante que eu olhei nesse texto e achei importante destacar, quando Deus declara dizendo, não é bom que o homem esteja só. Se você é casado, se você é solteiro, esse versículo é para você. Sabe por quê? Porque esse texto, não é bom que um homem esteja só, é uma declaração divina de que nós precisamos de relacionamentos. O homem foi criado para poder se relacionar. Pessoas foram feitas para pessoas. Nós não fomos criados para ser eremitas, vivermos isolados do mundo. Nós não fomos criados para podermos viver numa ilha separado das pessoas. Deus criou as pessoas, Deus criou o homem e a mulher para que um pudesse se relacionar com o outro. E esta é a proposta. A família, quando constrói o bloco da sociedade, que traz então o entendimento sobre os relacionamentos, ela vem nos ensinar que nós precisamos nos relacionar, ou aprender a nos relacionar uns com os outros. Por isso que o texto diz, não é bom. Agora, depois que Deus criou a mulher, depois que Deus criou a família, Ele diz, agora sim, agora tudo é bom. Tudo de bom. E esse é o primeiro grande destaque que a gente pode fazer a respeito deste texto. Que nós fomos criados não para vivermos sozinhos, mas para podermos um cuidar do outro. Em família. Um cuidando do outro. Mas então, para que serve a família? Eu tenho 4 razões que gostaria de trabalhar com vocês rapidamente nesta manhã. Em primeiro lugar, a família, ela deve ser um abrigo nas tempestades. Deus criou a família para que ela possa ser um abrigo nas tempestades. E quando eu falo tempestades, eu falo exatamente de dificuldades, de problemas, de situações complicadoras na vida da gente. Porque a nossa vida não é fácil. Irmãos, a vida é difícil. Se alguém um dia disse para você que ser crente, ser salvo por Jesus, você teria uma vida fácil, essa pessoa mentiu para você. A palavra de Deus nunca disse e nunca afirmou que nós teríamos facilidade nas nossas vidas. Jesus, inclusive, foi claro em dizer, no mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro objetivo da existência da família é se tornar aquele lugar onde nós possamos encontrar abrigo. Abrigo nos momentos das tempestades. O texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, nos diz, no temor do Senhor, há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio. Se você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios 14, 26, pode circular aí a palavra refúgio. A ideia de que a família é um lugar de refúgio. E aí vem a pergunta, a sua família tem sido um lugar de refúgio? A sua família tem sido um lugar de segurança? A sua família tem sido um lugar onde você pode abrigar os seus filhos como refúgio? Onde você, marido, encontra um refúgio, onde você, esposa, encontra um refúgio? A sua família tem sido isso? Existem algumas tempestades que acontecem nas nossas vidas e que muitas vezes procuram tirar o nosso equilíbrio, o nosso ponto de controle. Algumas dessas tempestades, elas fazem presentes constantemente. Por exemplo,
Mudanças. Mudanças são uma tempestade. Todos nós passamos por mudanças na vida. Todos nós. Nós enfrentamos doenças. E quando a gente enfrenta a doença, muda o nosso jeito. O jeito da gente olhar para o nosso próprio corpo, vendo a nossa fragilidade. Nós enfrentamos mudanças, por exemplo, na questão da casa. Muitas vezes você mora muito tempo num lugar, você sai e vai para outro lugar. Aquilo muitas vezes se torna uma tempestade porque provoca uma angústia no coração da pessoa. Mudança de escola. Os alunos, os nossos filhos, quando a gente tira de uma escola e coloca na outra, essa mudança muitas vezes provoca uma tempestade na cabeça e no coração dos nossos filhos. Mudanças na vida profissional. Quando você é demitido, por exemplo, da empresa onde você trabalha, ou quando você tem a oportunidade de mudar de emprego, ou quando você está procurando um outro emprego e você percebe que vai ser demitido e você vai para um outro lugar, e aí você chega naquele lugar e percebe que não era aquilo que você imaginava. Mudanças. Mudanças que muitas vezes são tempestades na nossa vida. Será que a nossa família, a nossa casa, ela está de portas abertas, de coração aberto para receber os nossos queridos quando eles estiverem passando por essas mudanças? Será que muitas vezes o marido pode chegar em casa, talvez depois de um dia, de um trabalho intenso, e ele chegar em casa e ele possa encontrar ali um ambiente onde ele é recebido com carinho, com amor, onde aquelas pessoas que ali convivem, elas estão sentindo falta dele, e ele fala o seguinte: poxa, agora eu estou me sentindo bem porque eu estou sendo cuidado, amado. Da mesma forma a esposa, da mesma forma os filhos. Por isso que eu entendo que Deus criou a família para ser esse abrigo nas tempestades. Você sabia que fracasso também é uma tempestade que a gente passa? Nós estamos vivendo numa época em que existe uma pregação aí fora, dizendo o seguinte: você é filho do rei, você tem que determinar as coisas, você tem que exigir as coisas, porque você é filho do rei. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo numa realidade em que essa mensagem é falsa. Nós somos filhos de Deus, somos filhos do rei, sim. Mas nós vamos enfrentar fracassos nas nossas vidas. Nós não vamos ganhar todas. E há muitas vezes derrotas, perdas nas nossas vidas. E quando a gente muitas vezes passa por um fracasso, por um momento de perda, a gente acha que é um problema na nossa fé. E muitas vezes não tem nada a ver com a fé. Tem a ver exatamente com a circunstância, com a situação, talvez com uma escolha errada que eu fiz, com uma falta de discernimento que eu tive. Constantemente nós somos colocados diante de situações que a gente pode fracassar. Aquele aluno que estuda, cálculo, chega na hora da prova, tira 0. Mas ele fez tudo certo, ele estudou, ele se preparou, mas tirou 0. Fracasso. Como família, diante do fracasso daqueles que estão ao nosso redor, os nossos queridos, nós estamos abraçando, nós estamos sendo esse refúgio. Em vez de a gente jogar um peso de uma cobrança: você não estudou direito, você não fez direito, você não prestou atenção na aula, estou pagando caro para você estudar e você não presta atenção na aula. Em vez de a gente acusar, de a gente determinar situações negativas na vida daqueles que são os nossos queridos de dentro de casa, nós temos sido esse abrigo no momento de fracasso. Quando você faz um negócio errado, investiu errado e você perdeu dinheiro, quando você tomou uma decisão errada e isso trouxe consequências desastrosas para a sua vida, isso é fracasso. Será que nós temos sido uma família onde nós estamos realmente ajudando um ao outro? A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 nos diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Os membros de sua família torcem por você e são seus fãs, mesmo quando o seu time perde.
Será que é isso que está acontecendo dentro das nossas casas? Se nós queremos ser famílias, onde o Senhor esteja edificando a nossa casa, nós precisamos então estar vivendo essa característica de ser abrigo nas tempestades. Você sabia que rejeição também é uma tempestade? A pessoa se sentir rejeitada, diminuída, ridicularizada, criticada, isso machuca muito a pessoa. E aí a pessoa durante o dia ela foi rejeitada, diminuída, ridicularizada, criticada. Aí ela chega em casa, onde ela vai procurar achar ali um abrigo, um lugar de refúgio. Quando chega em casa, as contendas, as dissensões, as brigas estão se fazendo presentes ali. Aí começam as críticas de novo. E ela não consegue então viver ou experimentar um cuidado, porque ela já veio criticada, rejeitada da rua, chega em casa onde deveria ser um abrigo, ali não é. Ela continua se sentindo então rejeitada, criticada, humilhada, desprezada. Quando a gente fala de rejeição, a melhor maneira da gente poder exemplificar, tem gente que acha que não, mas muitas vezes a gente olha para as crianças, né? É tão bonitinho, né? As crianças, os pequenininhos, a gente fica encantado com aquilo. Nós que somos pais, então a gente vê a criança, a gente fica maravilhado com aquilo. Mas você sabe que criança é cruel? Você sabe que criança é cruel? Fica um dia no jardim de infância, em segredo, só observando as crianças. Muitas vezes a criança é cruel. Ela faz separação, você é meu amiguinho, você não. Se o menino, por exemplo, ele é um pouquinho mais gordinho, não, ele não vai jogar porque ele é gordinho, só os magrinhos que vão jogar agora. Criança faz isso. Ah, mas eles são anjinhos, mas eles são cruéis. É um anjo cruel. Eu me lembro de uma situação, quando a minha filha, nós colocamos ela na escola. Ela tinha 4 para 5 anos, nós colocamos ela nesse jardim de infância, né, essa classe de maternal. Eu me lembro que na escola existia uma menina que era maior do que a minha filha, e ela ficava o tempo todo maltratando a minha filha. Toda vez a Júlia chegava em casa, era uma mordida, era um negócio diferente, e a gente ia na escola e, professor, o que está acontecendo? Ah, não sei, na hora assim, quando eu pego as duas já estão se engalfiando ali, né, e a fulana está lá e machuca e tal. Eu falei, mas não pode acontecer isso. Então, um dia eu tive que chegar para minha filha e falar assim, sentei ela na cadeira e falei assim, minha filha, é o seguinte, você não deve bater no amiguinho, tá? Mas não deixa o amiguinho bater em você também não. Você não deve bater no amiguinho, mas não deixa o amiguinho bater em você não. E aí então minha filha, obediente ao pai, né? Ela foi, um determinado dia, ela estava brincando na caixa de areia, isso a professora me contando depois. Ela brincando na caixa de areia, aí essa menina maior chegou e empurrou ela, jogou ela para fora da caixa de areia. Uma crueldade mesmo, maldade. Minha filha era magrinha, e essa menina era maior, forte, né? Ela empurrou e começou a brincar, pegou as coisas, os brinquedos que a minha filha estava usando, ela estava brincando ali. E aí então minha filha saiu e ficou olhando para aquilo. Aí eu acho que ela lembrou assim, ó, você não deve bater no amiguinho, mas não pode deixar o amiguinho te bater, né? Só que acho que ela fez uma interpretação diferente daquilo ali. Eu sei que a professora disse que ela pegou, ela fechou as duas mãozinhas que ela tinha, e ela foi, a menina estava agachada, mexendo nas coisas que ela tinha mexido, e ela deu um soco nas costas da menina, que a menina caiu com a boca na areia, né? E a menina levantou e olhou para ela assim, e a minha filha olhando para ela com aquela cara feia. Sabe o que aconteceu? Nunca mais aquela menina encostou a mão na minha filha. E outra coisa, depois as duas se tornaram amigas. Best friend forever. BFF, a ponto de a minha filha ir na casa dela. Pai, eu vou dormir na casa lá, pode? Meu Deus, quem te viu, quem te vê. Então a gente olha muitas vezes, a gente acha a criança, é tudo anjinho, né? Tem crueldade, irmãos, tem crueldade.
E muitas vezes, quando a criança é rejeitada numa determinada situação, essa crueldade aflora. Rejeição, então, é uma tempestade. Dentro da nossa casa, nós estamos sendo este abrigo contra estas tempestades. A família foi criada para significar segurança. Então, qual é a minha resposta? Eu devo demonstrar amor. Eu devo demonstrar amor. Para que a minha família, para que a minha casa, para que o meu lar seja um lugar de refúgio, eu preciso demonstrar amor. E aí então eu faço algumas perguntas a você. Você ama a sua família? Você ama a sua família? Ah, pastor, que pergunta? Não, é sério. Você ama a sua família a tal ponto de demonstrar amor para eles em vários momentos? Meu desafio para vocês essa semana é que você demonstre amor para a sua família. Que durante essa semana você transforme a sua casa num lugar de refúgio. Que durante essa semana você deixe o amor de Deus transbordar na sua vida de tal forma que você possa expressar isso. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Demonstrar amor. Em segundo lugar, a família existe porque ela é um lugar de aprendizado. Uma família é um centro de aprendizado para a vida. Muitas vezes a gente acha que só os pais que devem ensinar. Nós achamos isso, né? Porque eu sou pai, então eu tenho que ensinar. Claro, você tem a responsabilidade diante de Deus e diante do compromisso que você assumiu com a sua esposa ou com o seu esposo, de estar realmente ensinando a sua família, os seus filhos, o legado que você tem. Mas a gente aprende muito também com eles. Quantas vezes os meus filhos me ensinaram coisas ou situações que eu não estava percebendo, que eu não via, e eles me ensinaram. Então o lugar da família, de ser um lugar de aprendizado, significa que nós podemos aprender uns com os outros. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 2, versículo 52, a respeito de Jesus, quando Jesus estava na sua família, com Maria, com José e com seus outros irmãos, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O texto nos diz que Jesus crescia de 4 maneiras. Sabedoria. Isso é o que eu chamo do crescimento intelectual. Estatura. Isso é que eu chamo de crescimento físico. Né? E é uma coisa assim absurda. Quando a gente vê. Eu olho para o meu filho hoje que, quando brincava com ele e tal, pequenininho, eu olho para ele hoje, ele é maior do que eu. Eu fico olhando para aquilo realmente, né? Estatura cresceu fisicamente. Mas Jesus também crescia na graça diante de Deus. Crescer na graça diante de Deus, isso é crescimento espiritual. A sua casa tem sido uma escola para crescimento espiritual? Será que você apenas tem acreditado ou creditado a EBD a responsabilidade de dar o crescimento espiritual para a sua família? Você pai, você mãe, vocês são responsáveis pelo crescimento espiritual da sua casa. Os professores da EBD, ou a escola bíblica, ou a escola de líderes, é apenas uma ferramenta, é um acessório que vai lhe dar respaldo para o crescimento. Como todos nós estamos estudando as mesmas lições, dos pré-adolescentes até os adultos, como todos nós estamos estudando as mesmas lições, vai aqui uma sugestão para você. Por que você não reúne com a sua família, você papai, você mamãe, com os seus filhos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, vocês sentam, marcam um tempo, senta e estude a palavra de Deus, a lição da escola bíblica. Porque, por exemplo, a maioria dos adolescentes, pré-adolescentes, chega aqui na igreja, nenhum deles tem estudado a lição. Pô, pastor, é verdade, vocês não têm estudado a lição. Eu falo na tampa mesmo. Não tem estudado.
a gente preparou o material, a gente fez pesquisa, a gente investiu tempo naquilo, porque nós queremos investir no crescimento espiritual de vocês. Mas muitas vezes não tem. E tem adultos também que não têm estudado a lição. Só vêm aprender a lição aqui no dia, na hora da escola bíblica. Então, como sugestão, senta na sua casa. Vamos ver a lição. Qual o mandamento recíproco da próxima semana? Lição tal. Então, pega, estuda, lê, compartilha, troca ideias. O que vai acontecer? Vai haver o crescimento espiritual. A partir do mês de junho, que nós vamos dar uma pausa nos mandamentos recíprocos, nós vamos estar estudando sobre missões. Missões na palavra de Deus. Marca um tempo então com seus filhos. Sente, estude a lição com eles. Ouça o que os seus filhos têm a dizer, qual é o ponto de vista deles sobre determinadas coisas. Porque muitas vezes, pais, nós achamos que nós temos todas as respostas e sabemos tudo, mas muitas vezes nossos filhos têm uma visão diferente, que é muito interessante a gente ouvir e a gente captar. Gaste um tempo. Jesus crescia em graça diante de Deus, esse crescimento espiritual. E ele também crescia em graça diante dos homens. Isso é crescimento social. A nossa família tem promovido esse tipo de crescimento social. Nós temos estado atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e como família nós estamos participando juntos desse processo de mudança. Uma coisa muito legal, uma coisa boba, besta, mas muito legal na minha vida, que ficou marcado, foi o dia em que, num domingo desses de eleição, indo votar, foi então eu, minha esposa e os meus 3 filhos, nós fomos votar juntos, exercer a nossa cidadania. Mas para mim foi muito interessante, porque eu vi assim, agora eles estão também participando de maneira direta, podemos assim dizer, de um processo eleitoral, exercendo a sua cidadania. E graças a Deus que Deus tem colocado isso no nosso coração e no coração deles, de tal forma que há um envolvimento nessas questões sociais. Tem gente que parece que coloca o filho numa redoma, e que o filho não sabe o que é problema. O filho não sabe, por exemplo, o que é faltar dinheiro dentro de casa. Porque o pai e a mãe fazem aquele negócio que fica protegendo, que não, ele não pode saber, não, isso não pode passar para ele. Irmãos, irmãs, os filhos precisam participar de tudo dentro de casa. Você lembra daquela história daquela mulher que ficou viúva? E ela estava devendo, quer dizer, o marido dela estava devendo a alguns credores, e a dívida passou para ela. E ela foi procurar o profeta. Profeta, o que eu vou fazer? Ele falou assim, o que você tem na sua casa? Tem um pouquinho de azeite. Ele falou assim, pega um vasilha e vai enchendo de azeite. E a Bíblia nos diz nessa história, estou contando rapidamente para vocês, que os filhos participaram. Os filhos estavam presentes. Eles foram na casa de um, vai na casa do outro, pega uma vasilha, me empresta uma vasilha, e aquela mulher vai enchendo de azeite as vasilhas. A tal ponto que quando ela pergunta, cadê, traz outra vasilha? Aí o filho diz, mãe, não tem mais vasilha. Aí o azeite parou de sair do jarro. Os filhos participaram. Crescer socialmente é envolver os nossos filhos, a nossa família, na realidade do nosso dia a dia. Não esconder. Você, papai, você, mamãe, já parou uma vez, sentou na mesa, fez uma planilha de custos, e você já mostrou para os seus filhos? Olha, eu ganho tanto, gasto tanto com isso, tanto com aquilo, tanto com isso, tanto com aquilo. E aí os filhos puderam ver aquilo. A gente precisa economizar energia, né? Então vamos desligar o ventilador, vamos apagar as luzes, não vamos ficar abrindo e fechando porta de geladeira o tempo todo. Conscientemente, Jesus crescia em todas as áreas. A família de Jesus se tornou um lugar de aprendizado. Dentro de casa a gente aprende sobre relacionamentos, a gente aprende sobre caráter, a gente aprende sobre valores. Quais são os valores de vida que nós temos passado dentro de casa? Quais são os valores de vida que nós temos conversado dentro de casa? Quem é que está ensinando a nossa casa? É a palavra de Deus? É a Bíblia?
ou é a televisão? Deuteronômio 6-7 diz: estas palavras, que palavras? Estas palavras, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que nós estamos ensinando dentro de casa? Eu estava olhando uma estatística, talvez ela, porque é uma estatística antiga, mas talvez ela já esteja alterada, mas é uma média muito interessante. Você sabe quantas horas que uma criança assiste TV por ano? Mais de 1000 horas. Uma criança assiste TV por ano. 18 anos, 18.000 horas de televisão. E é verdade. Eu estive em São Paulo fazendo uma visita a uma família, e o tempo todo que eu estive lá naquela família, a criança, que tinha 2 anos, estava sentada numa cadeirinha, de frente para a televisão, e ali passando aquele monte de filminho, né? É Peppa, é não sei o que mais, ia lá o tempo todo, passando aquilo. E a criança lá, hipnotizada por aquilo. E os pais ali, tal, distraídos, e a criança lá. Que tipo de valores nós temos ensinado na nossa casa? Qual deve ser a minha resposta? Eu preciso avaliar os meus valores. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, eu estou demonstrando o meu amor. Mas ao preparar um centro de aprendizagem para a vida, eu preciso avaliar os meus valores e afirmar o que realmente é importante. Será que eu tenho passado isso para minha casa? O que realmente importa? Em terceiro lugar, a família, ela foi criada para ser um centro de celebrações. Deve ser um lugar de diversão. Deve ser um lugar de diversão. Deve ser um lugar onde a gente possa brincar. Eu me lembro quando eu chegava muitas vezes do trabalho e os meus filhos ficavam: pai, vamos brincar de cabaninha. O que era cabaninha? Era entrar debaixo da mesa, jogar um lençol por cima da mesa e eu ficar lá dentro com eles. E a gente brincando de cabaninha. Porque na minha infância, gente, hoje a gente tem iPad, smartphone, computador, mas na minha infância eu fazia carrinho de rolimã, eu fazia carrinho de lata de óleo, porque antigamente eram as latas, né? Não, hoje nós temos o recipiente plástico, mas antigamente eram as latas. Eu fazia carrinho com lata de óleo e sandália havaiana, né? Quantas sandálias havaianas eu cortei lá em casa para fazer as rodinhas do carrinho. Eu soltava pipa, eu jogava bola, então a gente brincava. E muitas vezes meu pai ia no campo de futebol comigo, ou meu pai me ajudava a fazer o carrinho de rolimã, ou o carrinho de lata que eu fazia. Então quando meus filhos me chamavam, vamos brincar de cabaninha, eu não precisava fazer nada. Era só estar ali debaixo daquela mesa, com uma toalha jogada por cima, para poder brincar com eles. Para a gente ficar rindo um da cara do outro. E aí cada um falava uma coisa, um soltava um pum, e a gente ficava rindo, brincando ali. Tempo gostoso esse. E eu entendo que isso foi muito saudável na vida deles, a tal ponto que muitas vezes eles me procuram, querem estar junto com a gente. Aí um dia eu brinquei, né, quando a gente foi acampar, eu falei, nós evoluímos, né, da cabaninha debaixo da mesa, agora a gente está numa barraca, né, grande, de 5 lugares, todo mundo aqui já adulto, né, mas era aquele momento gostoso. Você tem dado tempo em casa para se divertir com a sua família? Por exemplo, nesse feriado que teve, você pegou a sua família, saiu, nem que foi caminhar na praia, jogar bola na areia, ou ficar sentado na areia pegando conchinha. Você fez isso? Ou você foi para o computador? Ficou no computador de um lado, a esposa no smartphone do outro, e os filhos na frente da televisão. Quero o sossego, quero o descanso. Família é um lugar onde a gente tem que celebrar, se divertir. Tem uma frase de caminhoneiro, né? A família que ora unida permanece unida. Importante isso. Mas eu acho também que a família que brinca unida permanece unida. A família que se diverte unida
permanece unida. Nós temos procurado ter tempo para nós nos divertirmos como família? Ou simplesmente a gente tem usado o tempo, eu quero dormir, quero descansar, trabalhei a semana toda, estou muito cansado, não tenho tempo para a sua família. Meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, meu querido adolescente, pré-adolescente, junior, criança, se a gente não investir tempo agora na nossa família, em diversão, em ser um abrigo, em ser um lugar de aprendizado, quando os nossos filhos crescerem, eles vão embora e não vão querer voltar. Tem gente que fica preocupado com aquela ideia da síndrome do ninho vazio. Minha filha casou, ou meu filho casou, não vai voltar mais aqui na minha casa, vai viver a vidinha dele. Se você criou um ambiente dentro da sua casa, de um lugar gostoso, de um abrigo, de um refúgio, de um lugar de aprendizado, de um lugar alegre, divertido, com certeza eles vão voltar. Muitas e muitas vezes. Não só para almoçar no dia do seu aniversário, mas vão voltar para estar com você, para estarem juntos. A nossa família precisa ser um lugar de celebração. E qual é a minha resposta? Eu devo celebrar a minha família. Aproveite e se alegre com a sua família, com a família que Deus tem dado a você. A Bíblia diz que os seus filhos, se você os tem, são um presente do Senhor. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. A nossa família, a nossa casa é um lugar de diversão. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, possa promover dentro da sua casa um lugar, um ambiente de diversão. Muitas vezes você não precisa ir para um lugar bonito, para um sítio, para uma pousada, para uma praia, para um lugar de montanhas. Que a sua casa, aquele lugar, mas meu apartamento, o meu apertamento, né? Ele é muito pequenininho, mas ele é aconchegante, ele é gostoso. Todo mundo sente prazer em estar ali. E o negócio era tão legal na nossa casa, que com o passar do tempo, não só os nossos filhos, mas também os amigos deles iam lá para casa. E a gente brincava, e a gente se divertia. E eles riam de mim, me zoavam, me trollavam várias vezes. Mas a gente estava feliz, porque tentei, e ainda tento, transformar a minha casa num lugar divertido, onde as pessoas têm um prazer de estar. Deus criou a família para ser um lugar divertido, de alegria, para ser um lugar de segurança, de refúgio, para ser também uma escola para a vida. E em último lugar, a família foi criada, e ela existe porque a família é onde nós aprendemos a servir a Deus e ao próximo. Talvez você nunca parou para pensar que a sua família é um time no reino de Deus. Que você esposo, que você esposa, que vocês filhos são um time e podem servir no reino de Deus. Como naquela frase, a família que ora unida, permanece unida. A família que serve unida, permanece servindo unida. Você já parou para pensar que a sua família, ela é um ministério? E aí então ela é um time dentro do reino de Deus. Por isso que a gente entende que famílias saudáveis, famílias fortes, igreja forte, igreja saudável. Quando nós envolvemos a nossa família para participar das coisas do reino de Deus, nós somos abençoados. Nós estamos servindo sim, mas nós estamos sendo abençoados. É por isso que eu entendo que Josué, com o coração aberto, ele disse para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eu olho aqui para a minha família, é um time. Sua família tem sido um time servindo ao Senhor? Será que os seus filhos têm visto em você um servo, uma pessoa dedicada ao ministério? E eles queiram também se dedicar ao ministério, fazer alguma coisa? Eu acho muito legal, e vai aqui um elogio mesmo a
nossos adolescentes que ficam o tempo todo aqui na multimídia, adolescentes e jovens, né, trabalhando com as coisas aqui na igreja. Eu vejo o envolvimento deles, eu vejo que eles gostam de fazer isso, além de mexer com tecnologia, que é a praia deles, mas eles gostam. E a gente tem que entender que nós fomos criados para servir, e a nossa família precisa estar servindo junto, trabalhando junto, todo mundo no mesmo ideal, uma mesma fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor e um só ministério. Essa é a vantagem da família. O apóstolo Paulo, fazendo o reconhecimento a uma família, ele disse o seguinte, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Vocês conhecem Estéfanas e a sua família? Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Acaia e têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. A família de Estéfanas, não só ele. Então, nós precisamos entender que a nossa família, ela pode servir no reino de Deus. Nós podemos glorificar a Deus e servir uns aos outros. Aquele carcereiro de Filipos, quando se converteu, e o apóstolo Paulo disse, quando ele perguntou assim, o que eu preciso fazer? Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e a tua casa, você e a sua casa serão salvos. A palavra de Deus nos diz, versículo 34, parte B, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. A sua família, meu irmão, minha irmã, a sua família é um time. E aqui, no corpo de Cristo, na igreja, esses times não competem. Na igreja não é competição. A igreja é cooperação. Então cada família vai se unindo e vai cooperando, e juntas vão servindo, e o reino de Deus vai se expandindo, vai crescendo, porque nós entendemos que a nossa família pode servir ao Senhor juntos. Talvez a nossa família possa servir ao Senhor também de uma maneira diferente. Você está numa igreja, seus filhos estão em outra, como é o meu caso. Mas eles estão servindo no reino, por isso que não é competição, é cooperação. Porque eu sei que aonde eles estão servindo. E vocês também. Eu estava lendo uma estatística, eu gosto de ler estatísticas. E eu estava lendo uma estatística, essa é uma estatística americana, que o índice de divórcio em Los Angeles e em Orange County é cerca de 1 para cada 2 casamentos, ou seja, 50%. A cada 2 casamentos, 1 se divorcia. Isso é um índice que foi levantado. Aí a Universidade Harvard, ela fez um estudo sobre essas questões. E depois ela pegou esses dados e reportou, né, para essas revistas científicas e também revistas, no caso aqui, cristãs, né, Casamento e Família. E eles estudaram famílias, olha que coisa interessante. A Universidade de Harvard estudou famílias que liam a Bíblia juntas. Todos os dias, a família se reunia e lia a Bíblia juntos. Olha o resultado. Eles liam a Bíblia juntos, eles oravam juntos e iam à igreja juntos. E o índice de divórcio, quando acontecia, era de 1 para cada 1.286 casamentos. Olha a diferença. Enquanto, no primeiro momento, uma família que vivia desequilibrada, a cada 2 casamentos, 1 tinha divórcio. Para uma família que lia a Bíblia junto, que orava junto, que ia à igreja junto, que participava junto, o divórcio acontecia para cada 1.286 casamentos. Essa é a diferença da presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Qual deve ser a minha resposta? Eu entendo que nós temos que dedicar a nossa casa para Deus, para que Ele possa usar a nossa família, para poder assim estar expandindo o seu reino. Agora também existe aquela situação, muitas vezes, meus queridos irmãos, você que faz parte da nossa comunidade aqui na nossa igreja, você talvez não tenha familiares perto.
seus familiares moram longe, né? E nós queremos dizer para você que tudo que nós fazemos na nossa família, família de sangue, aquela família que o Senhor me deu, a gente tem que fazer na igreja também. Porque a igreja, ela é compreendida, ela é entendida como família. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver isso. A igreja precisa ser um lugar de abrigo, de refúgio. A igreja precisa ser um lugar de ensino, de crescimento intelectual, de crescimento físico, de crescimento espiritual, de crescimento social. A igreja precisa ser um lugar também onde as pessoas se sintam bem. Elas possam se alegrar, se divertir, exercitar essa comunhão, de maneira a brincar mesmo, ter um tempo de diversão. E a igreja precisa ser um lugar onde nós possamos servir. Então tudo que nós fazemos na nossa casa, na nossa família, nós também fazemos na igreja. E você que talvez se sente assim meio desfamiliado, porque os seus familiares estão longe, moram longe, você está sem contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, eu quero que você se sinta em casa aqui em nossa igreja. A nossa oração, o nosso desejo é que essa igreja se torne a sua casa, sua família, para você poder se sentir protegido. E para isso, irmãos, nós temos que mudar. Para nós podermos oferecer abrigo às pessoas, a gente tem que parar de ser mesquinho, a gente tem que parar de ser fofoqueiro, a gente tem que parar de ficar falando mal dos outros, a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas. Porque quando a gente para com isso, aí sim, a gente vai criar o refúgio, vai criar um ambiente de acolhimento. A gente tem que criar aquele ambiente. Estava até conversando com o irmão Jader esta semana, e ele falou de um negócio que eu acredito também. Nós temos que criar um ambiente na igreja, que quando a gente cumprimenta uma pessoa lá fora, o aperto de mão que a gente dá para aquela pessoa lá fora, sirva como um convite para ela poder voltar muitas e muitas vezes à nossa igreja. E eu creio que a conversão ao lado de Jesus começa com um aperto de mão lá no portão. A maneira como os recepcionistas encaminham a pessoa depois para dentro da igreja. Aí eles vão ouvir a música, vão ouvir a palavra, vão ouvir as orações e eles vão se entregar a Jesus. Isso é ser acolhedor. E a minha oração é que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja acolhedora. Precisamos disso. Então você que talvez se sente desfamiliado, a igreja, ela é a sua família. E eu gostaria de encerrar com um momento de oração. Para que nós possamos estar orando e entendendo o seguinte: para que serve a família? A família foi criada por Deus para ser um abrigo nas tempestades. A família foi criada por Deus para ser um lugar de aprendizado. A família foi criada por Deus para ser um lugar de celebração, de alegria, de diversão. A família foi criada por Deus para juntos servirem ao ministério, servirem ao reino de Deus. É isso que eu entendo. O objetivo e o propósito da família, pelo que eu posso ler nas Escrituras. E a minha oração e meu desejo é que isso se torne realidade na sua casa. Por isso eu quero encerrar esse momento com um tempo de oração. Eu vou pedir ao Marquinho, eu sei que ele está com a menininha, para ele poder tocar aqui a melodia da música Cobre-me, Descansarei. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria que você estivesse pensando. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, abra o seu coração para o Senhor. Eu gostaria de encorajar você a avaliar a força de sua família essa semana. Faz essa pergunta para você mesmo: que tipo de abrigo é a minha família? Será que quando as pessoas na minha família atravessam crises, eu sou um encorajador? Ou eu sou desencorajador? Será que eu tenho oferecido alguma proteção ou pouca proteção quando as mudanças, as rejeições, fracassos e os problemas acontecem na vida da minha família? Meu irmão, será que você pode dizer para Deus: ó Deus,
Ajuda-me a demonstrar amor à minha família. Nessa semana, Senhor, ajuda-me a ser parte da solução e não o problema. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que seus filhos estão aprendendo na sua casa? O que a sua esposa ou o marido está dizendo que é a coisa mais importante para você dentro de casa? O que será que os filhos estão dizendo que se tornam importantes? Nós estamos ouvindo? Que qualidades de caráter você está ensinando de maneira não intencional aos seus filhos? O que a sua vida diz acerca dos seus valores, acerca do que é importante, acerca do dinheiro, acerca de sexo, acerca de trabalho, acerca de diversão, acerca de Deus e a prioridade que Ele tem na sua vida? Você tem ensinado isso? Será que você pode dizer a Deus: ó Deus Pai, ajuda-me a reavaliar os meus valores, para que eu possa ensinar coisas que têm importância para a minha família? Meu irmão, será que você tem se divertido com a sua família? Você só tem os seus filhos por uma pequena temporada, e mesmo depois que eles se forem, você ainda tem que se divertir com eles, com quem quer que tenha ficado. Será que você pode dizer: Pai, ajuda-me a celebrar a minha família, a divertir-me com eles, a planejar algo diferente, a fim de alegrá-los esta semana? É um desafio para essa semana. Meu irmão, você tem dedicado a sua família a Deus? Você tem orado para que outros membros da sua família venham conhecer a alegria de conhecer a Cristo, a fim de que vocês possam passar a eternidade juntos? Você tem falado de Jesus na sua casa, na sua família? Você tem testemunhado de Jesus? Você tem usado os seus talentos juntamente com os seus filhos para servir ao Senhor? Pense nisso, irmãos. Ó Deus, ó Pai, nessa manhã nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, mas também queremos consagrar os nossos lares ao Senhor. Ó Senhor, eu estou orando para que a primeira igreja batista em Cobilândia possa ser um lugar onde as famílias sejam edificadas, onde as famílias sejam fortes, onde as famílias sejam bem-sucedidas, baseadas na Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que uma igreja nunca será mais forte do que as famílias que fazem parte daquela igreja. E nós sabemos também que uma nação nunca será mais forte do que as famílias que a compõem. Meu Deus, ajuda-nos para que à medida que olhamos para a Tua palavra, nós possamos ensinar e encorajar dentro da nossa casa. Ajuda-nos a deixar para trás os fracassos do passado e nos concentrarmos, ó Pai, no futuro. Ajuda-nos a expressarmos amor, cuidado, paixão pela nossa família, pela nossa casa, ó Pai. Que como família, Senhor, nós tenhamos a condição de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, derrama a Tua bênção sobre cada uma das famílias que aqui estão. Ó Deus, restaura os relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos. Ó meu Deus, o inimigo tem procurado semear discórdia, briga, inveja, maldade dentro das nossas casas. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha pelo Teu Santo Espírito trazer a restauração nas nossas casas, nas nossas famílias. Que haja perdão, Senhor, dentro de casa, porque viver em amor é um exercício de perdoar todos os dias, ó Pai. Que haja perdão entre o pai e o filho, entre o filho e o pai, entre o marido e a esposa e o marido, ó Deus, para que os relacionamentos possam ser restaurados, para que possamos ter famílias fortes, e assim, ó Pai, tenhamos uma igreja forte. Que a família, primeira igreja batista em Cobilândia, seja forte, porque as nossas famílias são fortes. Ó Pai, derrama o Teu amor, as Tuas bênçãos, seja com cada um, em nome de Jesus.
Amém. Amém.